TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite aqui na TV Resende Web. É Parpite mesmo, viu, gente? TV Resende Web aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Estamos cercados por cafezais por todo lado. E sempre trazendo aqui conversas, entrevistas com pessoas que têm importância para a nossa comunidade, que têm papel importante na nossa comunidade, aquela que a gente brinca com aquela coisa, gente que faz diferença, né? Que ajuda a comunidade, que traz gente que chega de fora, gente que é daqui, gente que vai embora e volta, gente que quer ouvir todo mundo. É um espaço muito democrático. Nós estamos muito felizes e honrados de receber hoje a nova promotora de Nova Resende, a doutora Ana Catarina, né, que assumiu a comarca de Nova Resende em novembro, agora está aqui vivendo na Vila Nova dos Cafezais. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Oi, Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço pelo honroso convite. É um prazer falar com você, falar com toda a TV Resende e também com toda a nossa população. Isso, a nossa comunidade aí está ávida para saber mais sobre a senhora. Conta um pouco da sua história. Você nasceu aonde? A gente sempre faz isso aqui, entendeu? Nasceu aonde? Formou? Pode falar um pouco com a gente. Isso aí, fica à vontade. Luiz, eu nasci em Jundiaí, interior de São Paulo. Boa terra. Uma cidade bem perto de São Paulo capital, mas sou do interior. Em Campinas. Exatamente, mas sou do interior com muito orgulho. E meu avô, por parte de mãe, é mineiro de Brasópolis. Opa, Brasópolis, lá no alto da serra. Sim. Lá na Mantiqueira, no lugar mais alto, uma das cidades mais altas de Minas Gerais. E eu tenho, então, por isso eu tenho muita proximidade com Minas, sou paulista, mas sempre tive muita também tá pertinho. Proximidade, principalmente aqui com o sul de Minas. E eu fiz direito, escolhi fazer direito, fiz direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Depois eu fiz... Lá na Rua Monte Alegre. Isso mesmo. Lá na Perdizes. E desde que eu fiz faculdade, meu sonho sempre foi ser promotora de justiça. Sempre estudando direito, me apaixonei pelas atribuições do Ministério Público. E depois eu fiz um mestrado na USP e um mestrado na PUC de São Paulo. Agora eu acabei de concluir meu doutorado na Faculdade de Direito da USP também. E desde que eu me formei, na faculdade, eu estudei para o Ministério Público Estadual, de uma maneira geral. Em 2022, tive a felicidade e a honra de passar aqui no Ministério Público de Minas Gerais e estou aqui desde então. E você começou a sua carreira em Minas aonde? Nós sempre começamos a carreira aqui em Minas Gerais, em BH. Nós passamos primeiro por um curso de formação e depois nós ficamos algum tempo em Belo Horizonte, alguns poucos meses. Depois de Belo Horizonte, eu fiquei um tempo em Uberaba. Depois de Uberaba, eu fui para Passos. Aqui pertinho. Isso. Eu fiquei um tempinho em Passos, aqui do lado. Depois eu fui para Manhuaçu e Mutum. Tudo na mesma região, na Zona Leste? Isso, ali na Zona da Mata. Zona da Mata, na descida para o Espírito Santo. Sim. Perto da Pousada da Pedra. Exatamente. Ali perto do Caparaó também. Sim, uma região... Caparaó, lindo ali no Caparaó, a Serra do Caparaó, a histórica Serra do Caparaó. Sim, uma região muito bonita. E depois eu fui para Pouso Alegre, e todas essas cidades, eu mudei bastante de cidade, porque no começo da carreira nós entramos como promotores substitutos. Ou seja, nós temos que substituir em qualquer lugar do estado que esteja precisando Sim. de promotor. Aí eu fiquei um tempo em Pouso Alegre e surgiu a oportunidade de titularizar aqui em Nova Resende. E nós tivemos a felicidade de você escolher Nova Resende. Felicidade é toda minha. E então, no final do ano, eu titularizei aqui, precisei ficar cooperando ainda em Pouso Alegre por um tempo. E desde então eu estou aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você de curiosidade. Quando você faz pós-graduação na área de Direito na Universidade de São Paulo, é na São Francisco? Isso, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Isso, muito, muito bom. E essa experiência, você vai acumulando aprendizagem. Você passou por cidades completamente diferentes. Uma grande cidade de Minas, que é Uberaba. Depois você foi uma cidade de médio porte, numa outra zona que é Manhuaçu. Depois
Poste de Caldas, depois, Passo, depois Pouso Alegre, cidades com parecido um pouco, mas só um pouco menor. Agora, Nova Resende é uma cidade pequena, mais ou menos igual Mutum, né? Nós agora estamos para Mutum, né? Uhum. Né? Isso enriquece muito, né? Você convive com demandas diferentes do direito, né? Exatamente. Inclusive, Luiz, essa é uma das finalidades do Ministério Público de Minas Gerais. Todos nós, promotores de justiça, no começo da carreira, é a finalidade do MP que nós rodemos muito. Isso, às vezes, é até um pouco desafiador para o promotor de justiça, mas é muito importante que isso ocorra, para que o promotor ele possa conhecer as diversas realidades de Minas Gerais, na maior quantidade de regiões aqui do estado possível, e também para que conheça as diferentes tipos de desafio, a depender de uma cidade maior, como por exemplo Uberaba, e cidades de um porte médio também, como cidades menores, como é o caso de Mutum, por exemplo. E como é que você encontrou a comarca de Nova Resende? Está se articulando? O prédio está bom? Como é que está? Conta aí. Como é que você encontrou Nova Resende? Veja, eu encontrei Nova Resende com alguns grandes desafios. Aqui é uma região muito boa, só que nós tivemos um desafio porque não havia um promotor exclusivo para a comarca de Nova Resende, que também envolve Bom Jesus da Penha, há 21 anos. Ou seja, há 21 anos... Muito tempo nós estamos capenga aqui. Nós tínhamos apenas promotor cooperador, ou seja, um promotor que não era daqui, não era exclusivo daqui, apenas cooperava. Sei, de Moçambique. Isso. Vários outros. Isso. Vários. Havia bastante rotatividade e justamente por isso a dificuldade de se fazer um trabalho permanente com uma dedicação exclusiva. Criar raízes. E eu cheguei aqui até hoje, na verdade. O que o Ministério Público tem é uma sala dentro do fórum, uma sala bastante pequena. Apertada, com muita gente lá dentro. Sim, desde o ano passado eu já solicitei, está em trâmite, até mesmo por uma questão orçamentária, com o Ministério Público de Minas Gerais, mas a ideia é que o mais breve possível nós possamos ter um espaço, um imóvel destinado ao Ministério Público. Já está bem avançada essa discussão, o prefeito já esteve lá, já estão vendo terrenos aqui, já está bem avançada essa história, né? Isso mesmo, a ideia, nós também estamos em permanente diálogo com o Tribunal de Justiça. Sei. A ideia é que nós possamos construir 2 imóveis, ou seja, o fórum e o MP lado a lado. Lado a lado. Então nós estamos justamente nessa tentativa de conseguir 2 terrenos próximos. Sei. A gente tem acompanhado essa questão aí. Doutora, desde menina queria ser advogada, quando que descobre essa vocação? Desde sempre. Olhando injustiças ou tendo gosto pelas leis? Sim. Luiz, eu sempre gostei muito das ciências humanas. Sim. E a minha mãe é advogada, então eu acho que eu cresci muito com o direito desde pequena. Sim. O direito sempre foi muito próximo de mim e muito natural. Mas apesar disso, foi uma escolha refletida. Eu passei a gostar. Eu não só comecei a ter mais intimidade com o direito, como eu passei a gostar muito, a ponto de não me ver fazendo outra coisa. Isso foi já no curso superior ou já teve essa tendência no ensino médio, já começou? Eu acho que eu sempre soube que eu queria fazer direito, como eu sempre soube que eu queria ser promotora. Sim. Isso, quando é vocacionado é muito melhor, não é? Sim, com certeza. Porque a gente é feliz no que faz e parece que nem trabalha. Com certeza. Não é isso, mais ou menos? Sim. É claro que tem muito trabalho, é desgastante, mas tem um ganho nesse aspecto, né? Quando você faz o que você gosta, é muito melhor, né? Claro, nós temos os desafios diários, mas eu acho que é muito importante, como forma de motivação e resiliência, que nós gostemos do nosso trabalho. Eu acho que isso nos incentiva muito a continuar. Eu acho que também ajuda muito a compreender o tecido social, sabe? Com certeza. Já vem junto, não vem, entendeu? Você não acha que isso também é muito importante? A justiça está mais humanizada hoje, não está não? Sim, graças a constatações tanto da própria sociedade, como também algumas reflexões críticas por parte do Poder Judiciário, dos operadores do direito, de uma maneira geral, nós estamos conseguindo fazer esse processo de uma formação mais humanizada, tanto dos servidores de carreira, quanto os operadores do direito em geral. Isso é muito importante. Essa divisão que nós tivemos no país, e ficou uma visão muito radical com relação ao Supremo, não há compreensão de lei, há compreensão política, e isso chega na base de vocês, atinge essa parte de vocês? Vocês são contaminados por essa visão?
Eu não diria que contaminados. É claro que o Ministério Público ele sofre influências das questões dos contextos sociais e também influencia na sociedade. O que é muito importante que o Ministério Público sempre tenha em mente? A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, conferiu ao Ministério Público um papel muito específico, que é de ser guardião da ordem jurídica, inclusive da Constituição, dos direitos fundamentais e do regime democrático. O Ministério Público é um órgão independente, ou seja, nós não podemos, não só não devemos, como não podemos ter opiniões político-partidárias. A nossa tarefa é defender sempre de maneira intransigente a Constituição, isso é, as escolhas políticas feitas pelo poder constituinte originário e que viraram normas constitucionais que estão na Constituição de 88. Então, é essa a nossa tarefa, inclusive nos distanciando tanto quanto possível de debates políticos partidários, e sim focando sempre na escolha da Constituição Federal. A Constituição de 88 é um salto muito importante sobre esse aspecto, né? Dá um ganho enorme. Eu estava lá na promulgação, trabalhava em Brasília nessa época, estava lá no Congresso Nacional, o doutor Ulisses pegou. Excelente. Sou testemunho da história desse momento. É um marco, eu acredito que é uma grande honra, deve ser uma grande honra, porque é um marco sem igual para o nosso país e também para o Ministério Público. A Constituição da República de 1988 deu ao Ministério Público um papel constitucional que o Ministério Público nunca antes havia tido. Então é uma honra a todos nós. A densidade que a sociedade precisava do Com toda direito, certeza. Né? Muda a ótica, muda o processo, né? Hoje há muito mais permeável a presença, hoje demorou um pouco, mas a gente está se acostumando um pouco mais, né? A lei, o direito está muito claro nesse aspecto, né? Sim, é justamente por isso que o papel do Ministério Público é ouvir, garantir o regime democrático e que todos os processos sejam respeitados, inclusive os debates políticos partidários, debates ideológicos que o Ministério Público apoia que aconteçam, mas qual que é o nosso papel? Sempre garantir o cumprimento das normas constitucionais. Garantir a lei, né? O direito do cidadão, né? Com certeza. Essencialmente, garantir o direito do cidadão, né? Que é, e o cidadão com consciência do que é o direito e do que é dever, né? A gente precisa também pensar nesse aspecto. E o que você achou de Nova Resende? Já está acostumado? Já está tomando pé? Já está vendo como é que está isso? Eu gosto muito daqui. Sei. Como eu mencionei, eu sempre tive uma certa proximidade com aqui o sul de Minas. Eu moro aqui em Nova Resende, isso aqui no centro mesmo, e gosto muito daqui. E acostumou já clima, frio, como é que tá isso? Sim, fiquei até sabendo que esse frio mais intenso já era para ter ido embora, né? Mas ainda não foi. Já teve a percepção da importância da cafeicultura para a gente? Já teve isso? Com toda certeza. Né? Sim. A gente é uma comunidade aqui muito, muito generosa e muito fechada no café. A gente até discute isso hoje, que precisa, a própria cooperativa faz campanha nesse sentido, que precisa abrir, sabe, diversificar a produção, né? Porque é muito perigoso você ficar dependente de um produto. A gente está vivendo esse problema agora com o tarifaço do Trump, né? De que a dependência de um produto só é muito complicado, né? Sim. Mas isso não é assunto para promotora. Olha aqui, você acha que é possível, Nova Resende, eu acho que Nova Resende tem falta de algumas ferramentas sociais e de algumas redes. Existem redes aqui que estão desconectadas. Eu acho que a questão do menor e do adolescente aqui é uma questão delicada. Você já constatou isso? Vocês já fizeram um seminário aqui que foi muito importante, nós cobrimos lá. E você concorda com essa visão? Está preocupado com isso? Entendeu? Não sei se você pode falar mais sobre isso, mas eu queria saber disso. Luiz, a nossa Constituição e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, por uma imposição legal e como uma forma de garantir de uma maneira mais eficaz os direitos das crianças e dos adolescentes, fixou uma rede de proteção, ou seja, essa proteção, esses agentes que atuam para proteger
os direitos das crianças e dos adolescentes, eles devem sempre trabalhar em rede. Por que em rede? Para que um agente, para que um órgão saiba o que o outro está fazendo e partindo da premissa que essa garantia de direitos ela é interdisciplinar, ou seja, envolve a saúde, a educação, a assistência social, a sociedade como um todo, a família, o lazer, a escola. Então, todos esses entes, eles devem trabalhar juntos para garantir. É uma situação que ela não é peculiar de Nova Resende, ou seja, em muitas cidades de Minas Gerais e do Brasil todo, nós encontramos essa questão. Justamente por isso que nós fizemos esse seminário, que a ideia é formar todos esses agentes da rede sobre como eles devem atuar, e a partir dessa formação, de trazer esse conhecimento, a nossa ideia é que a gente rearticule a rede. E aqui em Nova Resende, também em Bom Jesus da Penha, nós identificamos uma outra questão, a rotatividade muito grande do Conselho Tutelar. Nós achamos que isso... É impressionante. Uhum. E qual que é o problema? Nós podemos e fazemos as formações, mas se essa rotatividade permanecer, nós vamos continuar sem a formação dos agentes, ou seja, a gente forma o conselheiro tutelar, ele vai embora, aí entra outro. E é muito importante que em todos os municípios, o conselho tutelar e o conselheiro tutelar seja uma pessoa de carreira, ou seja, que a principal função, o principal trabalho daquela pessoa seja ser conselheiro tutelar. Justamente por isso, nós estamos trabalhando para tentar contribuir para a mudança desse cenário. Não depende do Ministério Público, mas nós estamos à disposição para tudo que for preciso. Agora, é importante, nesse aspecto, é muito importante que tenha um salário, que tenha uma remuneração compatível, porque não é uma coisa simples, né? Se trabalha muito com atrito, com questão familiar, é desgastante o processo. Então, as pessoas precisam estar preparadas. Eu acho que falta preparação, é indiscutível que falta, né? Tem que investir nisso. Eu acho que a gestão pública tem que investir nessa formação e tem que qualificar e melhorar o salário. Se você qualifica, você tem que melhorar o salário, né? Entendeu? Você acha que as escolas estão integradas com isso? Já tem esse processo? Ou ainda precisa aproximar mais as escolas? Luiz, veja, essa questão dos salários é uma questão muito importante. Muitas pessoas, às vezes, não têm a dimensão do quão importante e desafiadora é a função do conselheiro tutelar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele desenhou o Conselho Tutelar para ser o órgão de ponta, ou seja, o órgão de base na fiscalização dos direitos da criança e do adolescente. O conselheiro tutelar, ele tem muitas atribuições, muitas responsabilidades e muitos desafios. Por exemplo, além de trabalhar durante os dias de semana, não raro os conselheiros tutelares estão de plantão, em sábado, domingo, feriado, à noite, precisam se deslocar. E tudo isso gera muitos desafios. Qual que é a questão? Para que o conselheiro tutelar se mantenha no cargo e faça disso a sua profissão, é preciso que tenham alguns estímulos para isso e que o salário ele corresponda à responsabilidade. O que nós vemos na prática? Muitas vezes, pessoas que são conselheiros, conselheiras tutelares, eles trocam de função, ou seja, deixam de ser conselheiros porque conseguem alguns empregos com muito menos responsabilidades e um salário melhor. Então, qual que é a questão? O Ministério Público não pode se miscuir, se intrometer, por assim dizer, e dar um aumento de salário. Mas nós fizemos essa avaliação e o que nós podemos é recomendar à Câmara, ou seja, ao Poder Legislativo, e também dialogar com os prefeitos para que haja esse ajuste. E veja, isso não é em favor dos conselheiros tutelares, mas sim da garantia de funcionamento de toda a rede. A comunidade ganha, né? A gente acompanha, a gente sempre vai fazer as eleições do Conselho Tutelar, e aqui é uma coisa que eu falo com tranquilidade, você percebe muito claramente que muita gente vai fazer o
o concurso do Conselho Tutelar, lá vai se inscrever para o Conselho Tutelar, sem nenhuma preparação, como se fosse um emprego, entendeu? Vai ali a troco do emprego, de um salário, que na média pode ser razoável, mas que na primeira oportunidade que tem alguma coisa melhor, ele vai saber. Não há um compromisso, é que o conselheiro tutelar é quase um vocacionado para isso. Não sei se você concorda, quer dizer, que tenha noção da função social dele, da importância social que tem, né? É um juiz de paz do antigamente com várias coisas. Precisa ter um equilíbrio, precisa ter um bom senso. Não acha que esse é o perfil do conselheiro tutelar ou estou falando bobagem aqui? Com toda certeza, Luiz. E o pior de tudo é que se o conselheiro tutelar não tem esse perfil, esse senso de responsabilidade, de importância, e se não tem a formação necessária, quem sofre não é só a população, mas principalmente as crianças e adolescentes, lógico, que são um grupo extremamente vulnerável e que muitas vezes não podem falar por si. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Na sociedade capitalista, quem não produz é muito vitimado, né? Então os velhos já produziram muito, mas estão lá, não produzem mais, é um problema social. E as crianças e adolescentes também têm esse perfil, né? Porque muitas vezes a própria família precisa que a criança vá trabalhar. No café é muito comum isso, tá entendendo? Que tenha trabalho. Então há até uma discussão sobre isso aqui, que se é levada nesse aspecto, né? Porque na agricultura familiar todo mundo trabalha, né? Entendeu? É o que nós chamamos de grupos hipervulneráveis, Sim. Ou seja, dentre os grupos que são vulneráveis por determinadas situações, as crianças são hipervulneráveis, porque elas são ainda mais vulneráveis. Elas são pessoas numa peculiar situação, que é a de desenvolvimento. Elas ainda estão formando a sua personalidade, seu desenvolvimento psicológico, emocional e físico. Justamente por isso que nós falamos, é um chavão, mas é verdade, Luiz, que o lugar de criança é na escola, justamente para que ela possa se desenvolver. E às vezes, de fato, infelizmente, os pais não tiveram essa oportunidade, como é o caso, por exemplo, do trabalho. Só que o trabalho infantil, ele é ilegal. Obviamente, as crianças podem ajudar em casa em algumas determinadas tarefas domésticas, mas a função mais importante que deve ser realizada, a criança e o adolescente precisam estudar, até para que eles possam escolher que profissão eles vão seguir. E nesse processo, o trabalho, né, da criança, eu falo muito isso, o trabalho da criança é a escola, né? Vai fazer o seu trabalho de casa. Eu acho tão bonito esse termo, porque, na verdade, é o papel dele social, né? É mais importante. Além disso, além de essa questão do ECA, da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos problemas que a gente enfrenta, você já identificou mais alguma coisa aqui que a gente precisa ficar mais atento? Veja, Luiz, nós temos algumas questões, em geral, a serem melhor articuladas, por exemplo, a questão dos conselhos, não só o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas o Conselho de Direitos do Idoso, de Proteção Ambiental. Um ponto que eu notei é a necessidade, o Conselho de Cultura, a importância de rearticular esses conselhos até para que nós possamos aperfeiçoar a democracia participativa na cidade. A questão dos conselhos são muito importantes. A cultura ainda é muito essa de escolher alguém, cumprir a lei, escolher um conselho, mas que não tem atividade, né? Precisa ser ativo, né? É muito importante. Tempos atrás aqui, o presidente do Conselho de Idosos era um rapazinho, entendeu? Quer dizer, não estou discutindo ser um rapaz, mas a capacidade de compreensão do problema, quer dizer, a questão de compreender o que precisa, ter essa discussão. Tem tanta gente, né? Tem tanta gente aí que
prestou muito serviço, que está aí hoje precisando de fazer alguma coisa, até aceitaria fazer isso, né? Com a vocação, criando a vocação e tendo o serviço que tem, né? A sociedade moderna vive dos conselhos, né? Com certeza, Luiz. A participação nos conselhos é uma forma de função social que é muito importante que as pessoas exerçam. Os conselhos, esses conselhos de direitos, eles não são uma faculdade, eles são uma obrigação, ou seja, que eles sejam não só instalados, mas que eles existam de fato. Funcionam. Que eles funcionem fazendo reuniões. Interferindo na vida da sociedade. E veja, os conselhos de direitos são uma das grandes formas de democracia participativa. Muitas vezes nós falamos tanto, e obviamente tem enorme importância o direito ao voto nas eleições, mas igualmente importante a participação social nos conselhos, para que nós possamos, enquanto população, enquanto membros da sociedade, enquanto cidadãos, é um exercício de cidadania, participar desses conselhos e influir, por exemplo, onde o orçamento público da cidade vai ser destinado, o que a sociedade está precisando. Como é que está a questão ambiental, o córrego lá embaixo está cuidado? Como é que está a rede de esgoto, né? Então, nós temos um grande problema aqui com as redes de esgoto. O Ministério Público, inclusive, fez uma apuração extrajudicial de toda a questão da Copasa, de falta de água. Em alguns bairros as pessoas sem água durante dias, sem poder tomar banho, sem poder viver dignamente, Luiz, sem poder cozinhar, porque sai terra mesmo da torneira, uma situação muito difícil. Nós estamos conversando com a Copasa e também em alguns procedimentos administrativos, e se for necessário também ajuizamento de ação judicial, mas nós estamos em intenso diálogo com a Copasa, também com a Prefeitura, com o Estado de Minas Gerais. É preciso compreender um pouco que hoje nós temos dois estamentos burocráticos, duas autarquias no Estado, que é a FCEMIG e a Copasa, que tem um processo que a evolução do tempo evidenciou que esse modelo de gestão está superado, né? É um modelo de gestão desses grandes de uso político. Então começa a haver discussão de interesses. Será que a Copasa se interessa para um município do tamanho de Nova Resende? Quer dizer, sabe como é que é isso? E uma enorme discussão que está sendo levada no governo de Minas, é público e notório, de privatização dessas duas autarquias. Enquanto isso não acontece, por exemplo, hoje a grande discussão aqui em Nova Resende é a quantidade de redes de esgoto que eles fizeram, que não são usadas, as redes de esgoto não estão ativadas, e as pessoas continuam pagando a taxa de esgoto. Isso é uma questão que já deve ter chegado, né? Então é uma questão que discute-se muito com a Copasa. Com certeza, Luiz. Veja, a questão da Copasa, nós identificamos que, inclusive, não é nem somente aqui em Nova Resende. Não. Mas há justamente essa dificuldade. A Copasa não presta o serviço adequado, principalmente nas cidades menores. Agora, veja, foi celebrado aqui um contrato com a Copasa de instalação de rede de esgoto. Inclusive, as pessoas, os cidadãos já estão sendo cobrados, como você acabou de mencionar, mas esse serviço não é prestado. A Copasa celebrou esse contrato porque quis, ou seja, por vontade própria. Uma vez celebrado, ela precisa cumprir. Agora, uma questão que eu quero falar também, que é importante, relacionada à água e esgoto, e ao serviço público em geral aqui em Nova Resende, que além dessa questão da Copasa, outra situação que agrava muito o problema de falta de água, de esgoto, também de energia elétrica, são as construções irregulares e principalmente os loteamentos irregulares. Vejam o que acontece, Luiz. Para que nós possamos construir uma casa, um loteamento, abrir uma rua, abrir um loteamento, é preciso autorização na prefeitura. Ou seja, deve haver um estudo justamente para que o município possa se organizar para prestar os serviços públicos. Nós sabemos que a construção de uma casa, de duas casas, de uma rua, não é só uma casa ou aquele conjunto de casas. Isso demanda abertura de vias, escola, instalação de escola, de UBS, instalação de energia elétrica, de água, de esgoto, e nós temos um sério problema aqui em Nova Resende de loteamentos irregulares, isso vão se construindo loteamentos sem autorização da prefeitura, de maneira totalmente ilegal e irregular,
e aí, obviamente, não se chega o serviço público necessário àquela população. Isso é um problema que se arrasta aqui. E a gente está vivendo e aí como a febre do café, o café teve um preço muito bom, as obras se avolumaram. Você tem muita... Nova Resende Com certeza. um desenvolvimento assustador, né? Geralmente a gente tem problemas mesmo com essas legalizações. Tem condomínios antigos ainda que as pessoas têm dificuldade até hoje. Aí, Com certeza. Entendeu? Por isso que é muito importante que nossa população fique atenta e que não compre esses terrenos em loteamentos irregulares. Justamente por serem irregulares, muitas vezes eles são mais baratos, mas a dor de cabeça que a população vai ter depois é muito grande. E como se não bastasse, é um crime você criar loteamentos irregulares. E aí é a história que o barato saiu mais caro, né? Muito mais caro, né? E a questão de habitação é uma questão muito complicada. O direito à habitação, que é absoluto, né? Mas é e a demanda de construção também, né? Você tem um processo... Hoje Nova Resende construir é muito caro, mão de obra é cara, é tudo difícil, né? E nós não temos muita cultura. Nós não temos muita, a gente discute muito isso aqui, não tem muita cultura do legal, não tem muita cultura da arrecadação de imposto, tá entendendo? Então, quer dizer, às vezes vários problemas estão nessa raiz, a pessoa está reclamando de uma coisa que não tem, mas ela não contribui nem com a parte dela para que aquela coisa exista, quer dizer, quando a sociedade sonega ou não cumpre a parte dela, ela não tem direito de cobrar. Você concorda com essa premissa? Concordo sim, Luiz. Como você mencionou no início da nossa conversa, muito se fala dos nossos direitos, mas poucas vezes falamos dos nossos deveres. E também nós temos deveres enquanto cidadãos. Isso é muito importante que se diga. O orçamento, nós temos o orçamento privado da nossa casa, da nossa vida, mas nós também temos o orçamento público. O orçamento público ele não surge de nada, ou seja, nós queremos, e é nosso direito, que nós tenhamos serviço de água, de esgoto, serviço de educação, de saúde, de qualidade, mas toda a garantia, a operacionalização de todos esses direitos vem de recursos públicos, e todos os cidadãos precisam contribuir para isso. Senão não tem como, né? Porque e também há uma acomodação, há uma cultura muito de deixar tudo para o Estado, quer dizer, também há uma cultura nesse sentido, né? De pedir o favor, de querer cobrar, entendeu? Eu tenho uma tese que eu digo, quando você vota em alguém, você não tem direito de pedir nada para ele, porque você não, eu votei porque eu quero... Você não está votando, você está vendendo o seu voto. Quando você vota em alguém que você acredita no projeto dele, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a ajudar a governar no dia seguinte, né? Então, mas eu acho que isso é um problema atávico da cultura da gente brasileira, né? Porque precisa evoluir nesse aspecto. É sim, Luiz, por isso que votar é uma das formas de participação e uma das formas de manifestação da democracia. E justamente aí entra novamente a importância da participação social para além do voto, ou seja, cobrando os políticos eleitos, tendo votado neles ou não, porque uma vez que todo e qualquer político ele é eleito, ele é representante da população como um todo e não só de quem votou nele. Lógico, entendeu? Então, justamente por isso é tão importante que a população fiscalize e que participe também das decisões. E uma das formas é justamente por meio dos conselhos de direitos. Claro que não só, mas também além de toda a fiscalização social. Uma sociedade que se rege pelos conselhos, quer dizer, que oferece, mas também tem que ser conselhos realmente participativos, conselhos que tem, entendeu? Porque os conselhos hoje são muito representativos e não participativos, quer dizer, sabe, coloca o conselho para cumprir a lei, é preciso ativar os conselhos para se cumprir isso humano. E encontrar pessoas. Doutora, será que a gente não podia fazer uma campanha, por exemplo, de trabalhar nessa linha, de convocar as pessoas, de tratar especificamente sobre a importância dos conselhos, ajudar. A TV Resende Web está aberta para essas coisas. Nós, rede de comunicação, precisa conscientizar um pouco essas pessoas, né? Tem muita gente, é uma professora que aposentou, tem uma experiência enorme, seria com certeza uma conselheira tutelar maravilhosa, né? Entendeu? Acho que a gente precisa também incentivar um pouco as pessoas. Luiz, com certeza. Inclusive, o Ministério Público, nós instauramos um procedimento para cada conselho, para analisar qual que é o panorama de cada conselho, que conselhos estão ativados, que conselhos
há nomeação de pessoas, mas estão apenas formalmente ativados, ou seja, não ocorrem reuniões, e será um prazer se a TV Resende puder nos ajudar. A gente ajuda com o maior prazer. Você tem feito a interlocução, já está bem aberto esse canal de comunicação com a administração atual sobre os conselhos, o pessoal de cada setor? Sim, nós até fizemos uma reunião já com o senhor prefeito e com toda a equipe. Eles estão cientes dos nossos procedimentos para analisar toda essa questão dos conselhos, e nós estamos em constante diálogo. A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Flávia lá, é uma pessoa que tem boa capacidade, ela pode ajudar muito nisso, né? Precisa instrumentalizar um pouco mais isso aí, mas eu acho que a gente precisa ajudar a formar gente, provocar as pessoas. Com certeza. Há uma acomodação nisso, né? Convencer as pessoas da importância de estar num processo desse, né? Doutora, 2 assuntos que não podem passar batido aqui na nossa conversa. Nós tivemos no sábado aqui um episódio de polícia, uma polícia foi uma ocorrência, teve troca de tiros, segundo a informação que nós temos, e houve a morte de uma pessoa, né? Isso já está na sua mão, a senhora já está acompanhando isso, como é que isso anda daqui para frente? Luiz, nós já estamos cientes dessa situação, ela ainda vai ser apurada. O que nós temos ciência até agora, que acredito que é o que toda a população também tem, e a partir disso que vai ser apurado. Se tratava de um caso que o rapaz, ele tinha uma medida protetiva em favor da esposa, ou seja, ele não poderia se aproximar dela. Ao que tudo indica, nas investigações até o presente momento, ele invadiu a casa da sua ex-esposa, e aí houve uma troca de tiros, sendo que uma bala pegou na perna dele, e ele foi socorrido, mas acabou falecendo. Então, o que nós temos de informação até agora foi isso, a polícia foi acionada justamente para atuar em razão dessa invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva. A gente pode, eu sou jornalista, né? Jornalista constrói cenário. A gente pode considerar que essa mulher corria um sério risco, a gente poderia ter tido um feminicídio ali, no caso, nesse estado de coisa, no mês de agosto, do agosto lilás aí da campanha contra a violência contra a mulher, né? É uma situação que leva a gente a fazer uma reflexão, não? Veja, Luiz, sobre esse caso em específico, como ele ainda está sendo apurado, perfeitamente, e até para que o Ministério Público possa analisar com mais imparcialidade, eu não posso emitir aqui uma opinião, porque nós dependemos de mais dados, mas eu posso te dizer em abstrato que toda vez que há uma medida protetiva em favor de uma mulher, é justamente porque já ocorreu aí uma violência. Ela pode ser uma violência física, uma violência verbal, mas para o deferimento de uma medida protetiva, é preciso que pelo menos haja indícios suficientes de que essa mulher corre risco. E veja, houve aí o descumprimento de uma medida protetiva, ou seja, ele descumpriu a obrigação dele de não se aproximar da sua ex-esposa. Nós sabemos que em diversos casos, quando isso acontece, infelizmente culmina até mesmo em feminicídio, que é a forma mais grave de violência contra a mulher, porque tira a sua própria vida. E dentro desse assunto ainda, tem um outro episódio acontecendo em Nova Resende, que foram denúncias que foram feitas por funcionários da área de saúde contra um servidor da saúde que também é vereador, e isso abriu um processo de cassação do vereador. E na sexta-feira agora, nós tivemos as oitivas, os defesa e acusação se reuniram, e esse é um assunto que também está encaminhado. Uma das vítimas disse que já entregou, já fez uma notificação lá na promotoria no Ministério Público. Só tem informação disso, mas também é muito recente isso, né? Sim, veja, é uma situação muito recente, chegou até nosso conhecimento, mas até mesmo pela questão do caso e do quão sensível é o assunto que envolve tudo isso, até uma questão de resguardar a privacidade dessas pessoas. E o que eu posso te dizer,
Luiz, é que as investigações, elas estão sendo feitas, as apurações. Nós também temos informação que o processo que corre na Câmara de Vereadores, que é um processo político, está ainda em instrução, ou seja, ainda está em fase de investigação. Então, o Ministério Público, ele não participa, ele não interfere, mas após esse primeiro momento, que é de investigação na própria Câmara de Vereadores, que é o local onde o vereador pertence, a partir daí nós teremos mais informações. E aí qual que é o papel do Ministério Público? Apurar se há alguma violação, não uma violação política, uma infração ética política. São coisas distantes. Exatamente. Um é o judiciário, e o outro é Mas o se legislativo. Ocorreu alguma situação de algum ilícito civil ou até mesmo um ilícito criminal. Muito bem. Tem mais alguma coisa que a senhora queira colocar? Aquela Câmara está à sua disposição. Seja muito bem-vindo à Nova Resende. Fique à vontade. Alguma coisa que a minha ignorância não lhe perguntou, pode ficar à vontade. Luiz, primeiramente gostaria de agradecer. Também gostaria de agradecer toda a atenção da população e por receber tão bem o Ministério Público, mais uma vez, nos colocar aqui à disposição da população de Nova Resende e de Bom Jesus da Penha. Muito obrigada. Tá feliz, Nova Resende? Muito feliz. Bom, que bom. Um prazer. Seja muito bem-vinda, tá bem? Muito Estamos obrigada. muito felizes que tenha vindo uma mulher para Nova Resende, para o judiciário, né, para o Ministério Público, né? A gente tem a sensação de que amplia a sensibilidade da justiça, né? O olhar da mulher é muito interessante para isso, né? A gente fica feliz e que venha logo o juiz, né? Para que a gente fique com uma comarca completa e a justiça seja melhor para todos nós, né? Com certeza, a nossa comarca merece, E Luiz. que tenha logo os prédios novos aí, né? Para poder... regulares. Para a justiça estar bem instalada e a gente poder ficar mais orgulhoso de ter isso na nossa cidade, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ficamos muito felizes. Eu que agradeço, Luiz, muito obrigada. Obrigado você. Meus amigos, encerramos aí mais um Toró de Parpite. Conhecemos aí a doutora Ana Catarina, que veio para aqui, tem uma história, tem a paixão pelo direito, né? E quando a gente fala direito, a gente fala direito de todos. Democracia está embutido nisso, direitos e deveres, né? A gente precisa perceber que uma sociedade civilizada, evoluída, respeita a lei, cumpre a parte dela, né? E não fica apenas reclamando, né? Precisamos aprender a fazer mais coisas, entendeu? Fazer a nossa parte, fortalecer os conselhos, né? Ficar atento para nossas crianças, nossos adolescentes, que são muito importantes, né? A gente tem que ter essa participação social, é muito importante a gente fazer. Cada um faz muita diferença se fizer um pouco, tá bom? Até domingo que vem, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, doutora, fico muito feliz. Um abraço aqui de Nova Resende, a Vila dos Cafezais, como eu posso dizer. Muito obrigado. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.